tudo bem com vocês? Estou de volta no Conexão Saber. Como sempre, bem acompanhado. Estou aqui com nosso amigo Bruno. Oi. E hoje temos uma tarefa difícil, discutir um tema bem complexo na psicanálise, a questão da compulsão, a compulsão e a vida mental. Tudo bem, Bruno? Olá, tudo bem, professor? Tudo bem? Tudo bem, espectador, ouvinte, né? Que pode ser aí, né? Tanto da pulsão escópica, tanto da... Não tem pulsão de ouvir, né? De ouvir, né? Olha só, não tem, tá faltando auditiva. essa. Pulsão auditiva, boa. Ainda não tem, mas aí, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui mais um programa bastante interessante, bastante... tanto específico quanto abrangente. Então vai ser um papo bem interessante. É verdade. O Freud, dentro da construção de sua psicanálise, falou bastante sobre a questão da compulsão, do repetir. Até a ideia, né, de repetir está muito ligado à própria ideia da formação do ego, da formação do eu. Eu espero poder abordar minimamente essa questão no decorrer do programa, né? Mas para começarmos, eu pensei exatamente nessa primeira questão. Como definir, em termos simplificados, o conceito psicanalítico da compulsão? É lógico que tem que ser de forma simplificada, porque a questão teórica não é das mais fáceis, né? Não. Bruno, você quer começar? Fica à vontade. Claro. É muito interessante que até eu estou às voltas aí com o Seminário 11, né? E ele tem Bom, ele tá lá, nesse seminário, ele tá estruturando quais são, para ele, né? Até para a escola dele, que daí para frente vai se firmar, pelo menos, né? Se já não existia antes. Mas ele vai trazer os quatro conceitos fundamentais. E um deles é a pulsão. Então, tem a pulsão, a transferência, o próprio inconsciente e mais o quarto que eu não vou lembrar agora, né? Então são os quatro fundamentais. E a pulsão, ela é, até onde eu sei, exclusiva da psicanálise. Então tem o inconsciente também. Então essas duas noções aí, assim como a transferência, elas são exclusivas da psicanálise. E o conceito da pulsão no Lacan, que vai dar, né, a ideia da compulsão, tá mais associado ao real, né? Eu gosto quando você mandou lá o roteiro e o tema, né? Eu logo lembrei de uma certa definição de real do Lacan, que é aquilo que não cessa de não se inscrever. Então a compulsão, que não é sem pulsão, para brincar com a palavra, né, com a expressão, ela faz com que alguma coisa tente se realizar. Que é justamente um outro, né, que tem aí tangência com outro conceito, né, uma outra visão do Lacan, que o inconsciente está na ordem do não realizado. Então é aquilo que tenta se realizar, mas não consegue. Tenta de novo, não consegue. Como se fosse ficar batendo biela, só que o carro não anda. Fica lá acelerando, alguma coisa acontece, mas aquilo não se realiza. E também lembrei, tangenciando esses três, tentando misturar essas três noções, né? E sem querer aí me aprofundar demais, para também não tornar um assunto chato, né? Abordagem chata, cansativa e tal. Veja que no cenário analítico, essa tentativa de se realizar de novo vai estar também atrelada à noção de transferência. Então, se tudo correu bem ali no cenário, o paciente vai, sem perceber, de forma inconsciente, aí logicamente o inconsciente como adjetivo, não como substantivo, né? Ele vai tentar realizar aquilo aquilo que está na sua realidade mental, na sua realidade real, vamos dizer assim, com o analista. Então o analista vai ter que tentar resistir, como o próprio Lacan diz, numa outra provocação dele, né? Que é a resistência sempre do analista, né? Porque ele tem que resistir a algumas coisas, porque o paciente está ali. Tá lá tentando fazer aquilo acontecer, né? Aquilo ser realizado. Aquilo o quê? Aquela pulsão. Né? Então não é sem a pulsão, né? Tá certo. E ele vai tentar fazer aquilo e a gente, né, como analista, tem que, entender melhor o que tá acontecendo, qual é, onde eu tô, lá, aquela coisa toda, né?
Eu sei que é cruel, mas eu preciso falar um pouco sobre a questão da pulsão, porque senão vai ficar Exatamente. muito lacunar. Quem está me Uhum. ouvindo aí do outro lado, talvez não entenda muito bem quando o Bruno fixou a ideia de que pulsão é uma coisa muito peculiar da psicanálise. Exatamente. Porque antes do conceito de pulsão, existia o conceito de instinto. O instinto seria algo da área da biologia. E Freud fala bem diretamente sobre essa questão, de que a pulsão não seria propriamente esse instinto. A pulsão seria um instinto desnaturalizado, projetado num outro campo. Para facilitar, pulsão é o campo daquilo que nos leva à humanização. É o campo daquilo que nos coloca no terreno do desejo, Da cultura. da cultura, de um aspecto que não está ligado essencialmente só à questão biológica. Então, quando nós falamos, né, de algo pulsional, a Freud chega a brincar com a ideia dizendo que pulsão é a nossa mitologia. Então, nós estamos falando na nossa mitologia. Exatamente. Pulsão é um conceito limite entre o somático, entre o corpo e o psíquico. Não é uma representação psíquica, não é, né, uma mera imagem psíquica, porque nem aparece na consciência, segundo Freud, mas também não é o biológico, não é o instinto. É algo que ultrapassou os limites do instinto. E é isso que faz com que esse tema seja tão interessante, porque senão estaríamos debatendo algo vinculado à biologia. Sim, sim. E a psicanálise não pode estar em nenhum quintal. Ela tem a sua própria casa, né? Então é importante termos em mente que pulsão é esse conceito limite que abordaremos hoje aqui na ideia de compulsão, de alguma coisa, né, que insere esse lado anômico, estranho da natureza humana, né? Agora, definir essa compulsão não é fácil, né? Não. Porque quando nós falamos em Inclusive compulsão, entre nós analistas. inclusive entre os Sem psicanalistas, dúvida. compulsão basicamente é aquilo que te leva a encenar, a viver algo sem saber por que você está fazendo, é levado àquilo. Então, nos atos compulsivos, normalmente há um processo de dissociação, razoável dissociação. É como se o indivíduo estivesse encenando, vivendo algo atual, mas por razões passadas, e em certo sentido ele até desconhece, ou prefere desconhecer dentro, né, de um certo recorte existencial. Então, lidar com a compulsão não é uma coisa fácil, porque é lidar não só com aqueles aspectos mais evidentes, os sintomas, mas também com aquilo que está por detrás da criação dos sintomas. Não é isso, Bruno? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A questão da pulsão, né, e da compulsão, eu acho que é bastante peculiar, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, eu pelo menos, né, nessa coisa de definir o que é e tal, que é sempre complicado, porque quando você define, você deixa alguma coisa como o resto. Margem, né? Sempre, né? Não tem jeito. Falou, tá ferrado, não tem jeito. Verdade. Definiu, tá limitado, mas sempre tem o além do limite. E um exemplo que eu gosto bastante, que lá nos primeiros anos de estudos, né, psicanalíticos e tal, já com a clínica e tal, eu acho que um bom exemplo, uma boa imagem para definir o que é essa ideia de pulsão, para depois cair na compulsão, né? Até a gente vai ver ainda nesse programa, né, mais à frente, uma coisa mais geral, né? Eu falei que era mais específico e também geral. Legal. E que a pulsão é uma espécie de instinto. Uma espécie não. Ela é um instinto revestido de linguagem, revestido de cultura. Então, por exemplo, nós estamos gravando esse programa num sábado. Então, daqui a pouco, perto do almoço. Agora já é meio-dia, alguma coisa. Então, a gente vai logo, se já não tivermos com fome, vamos sentir fome. Fome é instinto, não é pulsão. Agora, sair daqui
ir para e fazer uma feijoada ou ir para o bar pedir uma Fazendo, feijoada, né? alguma coisa assim, a gente vai estar na cultura. Então eu vou suprir o instinto, mas com uma dose de cultura, porque sábado é dia de feijoada. Cultural, né? É, um revestimento cultural. Porque sábado é feijoada, quarta-feira é feijoada, domingo é macarrão. Eu não posso misturar as coisas. Né? Então existe esse impulso a você fazer aquilo que, né, a você meio que cercar o instinto, mas de forma cultural. É por isso que, por exemplo, a perversão vai ser bastante interessante nesse aspecto. Porque o instinto tá ali, mas, a cultura não importa tanto. Né? Claro que, né, é muito mais uma dinâmica do que necessariamente uma estrutura, né, a questão da perversão. Mas retomando a ideia da pulsão, é esse instinto que se reveste de cultura para poder, por exemplo, se realizar. Agora, aquela coisa que não tem muito fundamento, por exemplo, né, o exemplo clássico, né, que aí a gente entra na compulsão mesmo. Eu vou embora aqui. Até lembrei de um exemplo interessante de uma conhecida, né? Uma vez teve que voltar do trabalho, logo que chegou lá, para casa para verificar a porta, ou a janela, ou o gás, alguma coisa assim. Então isso tá na compulsão. Foi irresistível. A verificação, né? Rituais. Verificação, rituais, né? Aí também, né? Inclusive, né? A compulsão tá muito, né? Tá muito ligada à ideia da neurose obsessiva. E o Freud vai ter um texto chamado, né? Práticas religiosas e... Como é que é na verdade, práticas religiosas... Agora me escapou. Práticas religiosas e atos obsessivos. Exatamente, atos obsessivos. E veja que interessante essa ideia do ato, né? Lá que vai falar da transferência como uma atualização, colocado em ato na análise. Alguma coisa que está ali tentando se realizar. O próprio Freud aborda isso em recordar, repetir, elaborar. E elaborar. Ele vai falar exatamente sobre essa questão, né? De que aquilo que aparece precisa de alguma coisa que o leve ao ato. E muitas vezes o ato está dissociado do próprio lembrar. O indivíduo atua, mas não consegue lembrar de nenhum motivo que o leva a atuar. Exatamente. Há um processo de dissociação. Né? Falando nesse texto, é um texto de 1914. É onde o Freud, pela primeira vez, de uma forma mais formal, fala da compulsão à repetição, que é um fenômeno mental muito interessante. O indivíduo é levado a ficar preso ao passado, mas reveste esse passado como se fosse atualidade. Eu já ouvi no meu consultório, olha, eu não sei porquê, mas eu só encontro homens que não têm nenhum valor, só namoro drogados, só namoro meninos fracos. Mas é porque, de alguma maneira, essa pessoa estava presa a essa compulsão à repetição. Exatamente. Né? De alguma forma, eu sei que parece estranho, mas os psicanalistas assim entendem, há um processo de escolha. A pessoa está escolhendo a partir de um modelo inconsciente. Só que é evidente, né? Essa escolha não é a mais fasta, não é a mais positiva. Ao contrário, é nefasta. Ela levará à destruição, muitas vezes. É por isso que a compulsão, enquanto sintoma, pode ser um grande perigo ao sujeito, né? Porque leva-o a se dissociar verdadeiramente daquilo que é atual. E a ficar encenando, buscando recuperar, elaborar uma coisa que nunca se elabora, que fica presa a essa forma fantasmática do passado. Não é isso, Bruno? Sim, sim. E aí lembrando aquilo que eu falei da definição do real do Lacan, né? Ou pelo menos uma delas, né? Uma leitura possível, que é aquilo que não cessa de não se inscrever. Né? E aí é interessante que essa dupla negação, né? Não cessa de não se inscrever. Então não para e não se inscreve.
Então tem alguma coisa ali no meio do caminho. E aí, falando né, do dedo podre, né? Que querendo ou não, a gente ouviu falar, às vezes a pessoa escolhe sempre aquele tipo de namorado, de namorada que nunca dá certo, né? É verdade. Dá um tempinho ali, já começa a dar ruim de novo, termina, encontra outro estrupício. E eu lembro que essa palavra, né, quando você estava falando, eu lembro que essa palavra ficou num exemplo que eu assisti em alguma aula, lá na USP, inclusive. E aí foi muito interessante porque a paciente tá ali, né, tal, falando sobre a relação que ela teve, a última que ela teve, alguma coisa assim. E aí a analista, já sabendo, né, que tinha a ver com esse significante, com essa palavra estrupício, vai falar assim, pois é, né, você sempre namora com estrupício. E aí a sessão termina, essa pessoa, né, esse paciente vai, né, essa paciente vai pro metrô e no metrô ela se lembra de uma fala da mãe, de uma cena da infância, lá pelos 15 anos e tal. Então, infância, mas enfim, uma cena bastante no passado. E aí a mãe está conversando com a vizinha, e aí por razões dessa mãe, né, ela fala pra vizinha, olha, essa menina aí é o estrupício da minha vida. Né? Ou seja, aquela noção de compulsão tá ligada a um significante da mãe que ela ouviu, e aquilo se gravou de tal forma foi fixado, né? Foi fixado, e aquilo não parou de não se inscrever, porque, bom, se eu sou o estrupício da minha mãe, então em alguma coisa eu vou procurar estrupícios. Aquilo foi elaborado de alguma forma, se você parar pra pensar, porque isso aí é lidar com aquilo, né? É uma coisa que simbolicamente é complicado, você ser um problema pra sua mãe, um estrupício da vida, né? Uma coisa bem simbolicamente importante. Mas aí ela começa a repetir e tentar atualizar aquilo de alguma forma, então colocar em ato, encontrando os estrupícios. Sempre um estrupício. Entendi. Né? Então isso é interessante que ó, até uma colocando cadeia de significantes se montou e ela precisava retornar e ela sobre ficou aquela presa, mesma cadeia, ficou cativa, né? Com aquela ideia, né? Com aquela palavra, né? Se a gente pode colocar. E isso vai gerar uma compulsão que, por exemplo, né, a gente poderia dizer aí que a pessoa acabou se viciando no estrupício, né, em estrupícios. E não é diferente, né, não é muito diferente daquela pessoa que está com uma compulsão por jogo. Tá sempre jogando alguma coisa. É verdade. Né, gastando dinheiro, se afundando em dívidas, ou então comprando, consumindo, etc, etc. São espécies de vícios, que são mais, obviamente, mais imediatamente identificados. Você olha, não, tá viciado. Então agora essa coisa de, sempre encontrar um estrupício, de certa forma é um vício, né? É verdade. Só que mais diluído no tempo e tal. E um elemento também importante, até nessa minha paciente que sempre encontrava, né, os piores, existia um elemento de ganho secundário. O Freud vai discutir bastante essa questão. Ela procurava drogados porque, de alguma maneira, ela podia controlá-los. Havia um interesse aí bem, vamos dizer, não consciente, mas semiconsciente até. Havia uma estratégia que ela conhecia bem. Homens fortes, bem resolvidos, não serviriam para ela. Então ela precisava de garotos fracos, normalmente, né, drogados, porque assim ela seria mais um vício, mais uma droga na vida deles. Se eles não podiam se livrar das drogas químicas, agora ela se propunha ser uma droga psíquica, existencial na vida deles, né? Então esse desejo do ganho secundário, do controle, está também muito presente na repetição. A repetição ela é sempre muito paradoxal, como Freud enfocou. Ao mesmo tempo que a repetição causa dor, causa um sentimento de ultrapassagem, também traz certa satisfação. É essa satisfação secreta, suja, que muitas vezes vem à tona por meio da análise, né? Inclusive, essa paciente, quando ficou entendendo bem a estratégia, parou de fazer a terapia, parou de fazer a análise, porque ela não queria realmente a cura. A cura significaria ter que amar de forma madura, encontrar pessoas que pudessem trocar. E ela não queria troca, queria impor a sua personalidade fálica para indivíduos fracos, né?
Então, nessa dinâmica da repetição, há também essa cisão entre dor e satisfação. Uma satisfação, às vezes, que a própria pessoa não entende bem, mas que é arrastada a buscar de uma forma até sórdida, né? Pensa que faz sentido isso, Bruno? Sim, O que acha? sim, faz sim. E a leitura lacaniana dessa ideia, né, que Lacan não vai trabalhar nos mesmos termos de Freud, né? Que o ganho secundário é muito legal. Essa ideia eu acho que foi uma das Das 10 mil do Freud. Ah, sim. Das primeiras noções que eu falei, olha só que interessante. Que é mais ou menos assim, né? O que acontece com você com aquilo que te acontece, né? Por que você tá sempre assim, né? Orientado a escolher esse tipo de parceiro ou fazer esse tipo de coisa? O que você ganha com isso? Porque alguma coisa você ganha, né? E o Lacan meio que traduz essa ideia do ganho secundário na forma de gozo. Ou pelo menos assim eu leio. Que é o quê, né? Que até na clínica lacaniana você tem que. Você vai lá na análise para entender como é que você deseja. Eu acho bastante interessante a ideia de que o desejo em Lacan é mais como um verbo, não tanto quanto um substantivo, né? Então é uma forma de você desejar. Só que, antes de você descobrir como você deseja, você tem uma forma de gozo, uma forma de gozar, que é justamente se entranhando aí nesse tipo de relação. Que é o quê? Encontrando o gozo para Lacan e encontrando o ganho secundário para Freud. Né? Fazendo um paralelo desses dois conceitos. Então é muito interessante essa noção, né? Porque a pessoa, na análise, ela vai perder em gozo para ganhar em desejo. Falando em termos econômicos da atualidade, é um trade-off. Né? Eu perco um para ganhar o outro. Até lembrando da física, né? Que tem o princípio de Heisenberg, que é muito interessante, né? Que quando você está estudando as partículas lá, quando você sabe onde a partícula está, você não sabe o quão rápido ela está. E se você sabe a velocidade, você não sabe onde ela está. Então parece que existe ali, né, um paralelo muito interessante que o Lacan vai encontrando na nossa psique, né, vamos dizer assim, com essa ideia de que, olha, eu perco isso e ganho aquilo, então paro, né, aqui para ganhar lá. Inclusive, o Freud vai colocar, olha, o ganho secundário é o maior empecilho que a pessoa vai encontrar, né, vai ter que vencer para se curar, como, né, você mencionou da sua paciente. Então é muito interessante, porque realmente você percebe que tem ali uma coisa boa te acontecendo com aquilo de ruim que te acontece. E perder isso não é fácil. Abandonar um vício não é fácil. O vício tem alguma coisa de bom. É verdade. Né? Por isso que, né, é tão sedutor em alguma dose. De alguma forma, o vício é prazeroso, agradável, porque foi também uma escolha, né? Esse é um outro elemento... Tá ali meio que inscrita, né? Inscrito, muito debatido por Freud. A ideia do repetir está muito vinculado à orientação para o objeto. É exatamente a partir da repetição que nós nos orientamos para os objetos. Por isso, a repetição não é uma operação qualquer. Até antecipando uma questão, né? Como discutir a compulsão de uma forma geral? Qual o valor dela para a estruturação do eu? Eu me apego num texto, num fragmento do Mal-Estar, onde Freud diz que a própria cultura ela promove uma compulsão. A própria cultura, para estruturar o agente social, precisa fazer com que o indivíduo seja compulsivo por horário, compulsivo por trabalho, compulsivo por honra. Por consumir. Seja, por consumir. Então, é importante entendermos que é a base até da ação social, da vida social, da relação com os objetos. A repetição de um modelo, a repetição de um protótipo. A questão central, e aí se torna uma coisa patológica, neurótica, quando essa compulsão não serve só a essa modelagem inicial, essa estruturação do eu, e sim passa a servir mais a essas defesas, né, negativas do eu.
a essas defesas neuróticas. É quando o indivíduo, quanto mais inautêntico, quanto mais tenta falsear os seus medos, a sua insegurança, mais buscará estratégias pautadas naquilo que é familiar, naquilo que é previsível, que pode ser controlado, né? Então é lógico que o elemento aí de dominação, de controle, surge desde as necessidades culturais de modelagem de um eu que responda, né, às necessidades sociais, até a formas defensivas, que levam o indivíduo a se defender dominando através da repetição de algo familiar. Não é isso, Bruno? Sem dúvida. E aí a gente lembra também como, né, o texto que nós mencionamos aí, ficamos aí tentando buscar o nome, mas encontramos, né? Que são as práticas religiosas e atos obsessivos, né? Obsessivo. Por quê? Porque, querendo ou não, com o ritual, tenta-se ou conseguir alguma coisa ou aplacar a raiva da divindade em questão. De uma divindade, Ou seja, em ambos os casos eu estou tentando controlar esse Deus, essa divindade. Né? Então existe ali, ó... É um tipo de relação com o objeto. né? Exatamente. Eu quero estar no domínio. A realidade é cheia de buracos. E esses buracos, né? Por exemplo, você se relacionar de forma mais equilibrada é mais difícil. Tem que ceder aqui, não quer ceder lá, mas às vezes é obrigado. Então não é simples. Então às vezes é melhor, por exemplo, né? Escolher uma pessoa teoricamente mais fraca. Né? Que vai estar mais debilitada, que você consiga... Um dependente químico, né? Porque se a relação não der certo, a culpa não foi sua. Pois é. Foi da dependência química dele, né? Pois é. Então é lógico que tem um ganho secundário muito bem estruturado. Sem dúvida, aí, né? sem dúvida. E veja como que a pessoa percebe que tem alguma coisa esquisita, porque, nossa senhora, eu não consigo estabilizar, né? Não consigo tapar esse buraco. Achei que dava, mas não deu, né? Então, essa coisa de, não cessa de não se inscrever. Tá ali, mas eu tô tentando, né? Tô batendo biela ali, tô gastando gasolina à toa e nada tá acontecendo. Só que o tempo tá passando. Isso também é interessante, né? E aí a pessoa também acorda, né? Tem ali aquela compulsão, esse nosso vício pelo calendário, pelos horários, né? Isso vai, mais 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada, né? O mundo de fora, né? O mundo ao redor vai acontecendo e você tá ali meio que parado, né? Então isso também assusta, né? E aí, como o Freud mesmo dizia, né? Quando essa perda é maior do que os ganhos, aí a pessoa começa a pensar realmente em melhorar, né? Pra melhorar. A se movimentar. É verdade. Né? E qual foi o parênteses que eu abri antes do... Qual foi eu ia até colocar um elemento interessante. A gente está falando muito da compulsão no sentido de satisfação, mas o que existe de mais contraditório no elemento compulsivo é que pessoas repetem também aquilo que é mais desagradável. Repete também aquilo que é mais doloroso. Eu tive um caso no consultório de uma pessoa, de uma mulher que sofreu 3 estupros em situações muito semelhantes. Não pude deixar de perceber que havia um processo ali ligado a essa compulsão à repetição. Olha só. Ela se colocava em situações de risco, de perigo, como se quisesse buscar o mesmo resultado. Olha só, né? É lógico que o resultado mais desastroso à consciência dela. Mas inconscientemente, estranhamente, ela se colocava em situações muito semelhantes aos estupros anteriores. Então, notem que essa ideia do retorno a algo doloroso é algo que levou Freud a quebrar a cabeça. Por quê? Porque o princípio geral do psiquismo é o princípio do prazer. Sim. Então, à medida que ele entrou nesse campo, ele teve que teorizar algo para além do princípio do prazer. Nome até de um de seus livros, né? Sim. Ou seja, a dinâmica da compulsão à repetição, tão ligada à pulsão de morte, está além do princípio do prazer. Não está além da satisfação, como diria Jacques Lacan. Ele fez bem essa distinção. Prazer é uma coisa mais fisiológica,
Prazer é algo que se esgota em um binômio mais simples, prazer e desprazer. Satisfação, não. Exatamente. O indivíduo pode ter satisfação até em desprazer, ter satisfação masoquista. E no âmbito dessa compulsão à repetição, nós temos exatamente essa morbidez do desejo, em que o desejo deseja a sua anulação, deseja a dor, deseja o fracasso do sujeito, mas que não deixa de ser, na linguagem lacaniana, a busca por um gozo, né? É isso, Bruno? Sim, sim. E é interessante que, né, o Lacan vai dizer nesse mesmo seminário, né, que toda pulsão tem esse caráter de ser de morte, né? Ela tenta se realizar e acabou. Ela tenta morrer. Só que ela não consegue, porque ela vai e volta. Enquanto o corpo tá ali, né, tendo energia e tudo mais, ela vai tentar, né, se realizar, né, e acabar, né? Isso é o grande paradoxo, se você parar para pensar, porque o animal, por exemplo, né, aí, obviamente, entrando no cenário, né, de instintos, né, ele tá com fome, né? de comparação, né, ele come, acabou, a fome já era. Agora, a gente não. Pô, comia feijoada, hoje é sábado, e agora? Fromm diz isso de uma outra maneira, ele não fala tanto sobre o desejo, mas ele usa o termo paixão. Ele diz exatamente quando o ser humano está satisfeito na sua ordem material, biológica, que parece que as paixões se acendem. É aí que ele fica mais insatisfeito, é aí que ele busca algo que ele não pode encontrar entre as coisas que tem. Porque você não pode ter o objeto do desejo, porque o desejo não tem objeto propriamente. O desejo já é o próprio objeto, nesse sentido freudiano. E na compulsão, existe sempre esse movimento de ultrapassagem. O indivíduo nunca está satisfeito. Parece que um outro o desmente. Ele age como se fosse uma criança. Como lidei, né, muito com obsessivos, eu sei bem como eles se comportam. O neurótico obsessivo compulsivo é alguém cheio de dúvidas, cheio de incertezas, busca sempre 1000 conselheiros para no final terminar com a sua dúvida. Ou seja, é interessante notar, perceber como esse sujeito compulsivo está cindido, né, entre uma multidão de seres que parecem não representá-lo de uma forma unívoca. Essa fragmentação, esse tom, né, totalmente esquizoide, é um dos elementos interessantes no surgimento da compulsão, né? Basta ela surgir, acabou aquele homem lógico, aquele ser racional. Pensa dessa maneira? Sim. O Freud comenta, né? Acho que é com o Homem dos Ratos, né? Que em algum momento do livro, né? Da transmissão do caso, ele comenta que... Não da pedra, mas é da... Que também é interessante, né? Aquela movimentação de põe, tira, vai acontecer um acidente, não vai, então põe... aquela louca que o cara fica parado ali gozando, né? Segundo Lacan, ficaria ali gozando, né? Mas o trecho que eu me lembro é que o obsessivo tende a colocar aquelas dúvidas da existência como sendo um problema da vida dele. Coisa maior. Aquela coisa deslocada, né? Verdade. Tá aqui a vida tá toda ótima, tá tudo... Ou então, ao contrário, tá tudo caindo, mas não, puta, será que tem vida em Marte? Será que... O que é que faço para as crianças da Etiópia não morrerem de fome? O que tá acontecendo? Como é que eu resolvo esse problema? E a vida dele tá um caos. Verdade. É bem interessante, mas veja que a dúvida tá, né? O que eu faço na minha vida? Bom, eu não consigo olhar para ela, então eu olho para o mundo, né? É interessante essa possibilidade de deslocamento, né? E o desejo também de transferir, de perturbar com a sua perturbação também outros, né? O que é legal, em não alguma dose. Não deixa de ter um tom sádico, né? Sim. Ou seja, ele não quer sofrer sozinho. Ele quer que outras pessoas sofram. Exatamente. Eu lembro de um de meus pacientes que descia, depois de alguns segundos eu podia esperar, ele batendo na minha porta.
o senhor me disse tal palavra mesmo quando fechou a porta? E aí, nas 2 primeiras vezes, eu respondi. Depois da terceira, eu não atendi mais. Olha só. E na outra semana, ele voltava bravo e dizia, olha, o senhor não me ouviu? Ouvi. Por que não abriu? Porque não devia abrir. Você já entendeu. Você vai ter que lutar contra esses elementos que se avolumam na sua mente. Aí eu brincava com ele que a obsessão, pensamento obsessivo, é semelhante a coelhos, né? Procriando. Eles procriam com uma facilidade imensa. Então, se você não combater o primeiro pensamento, certamente não poderá combater a multidão de pensamentos que vão se avolumar na mente, né? Então, é interessante o quanto eles querem perturbar-os, o quanto querem também fazer com que o outro partilhe da sua dor, né? E pessoas que convivem com os compulsivos sofrem a beça. Não são poucos aqueles que também ficam doentes por causa da compulsão, né? Essa coisa da compulsão é interessante, porque tô lembrando daquela ideia do inferno do dever, né? Porque, né, aquela coisa do imaginário, horários e não sei o quê, e compromisso, tenho que honrar, tal. Então parece que o obsessivo compulsivamente não consegue lidar com nenhum buraco. Não consegue lidar, por exemplo, em termos mais filosóficos, com o ócio. Né? Que não, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E nessa, coloca todo mundo em volta junto. Eu lembro de uma musiquinha do Raul, ele canta, tem um refrão que ele diz: seu José anda numas de horror, porque lhe falta um carimbo no título de eleitor. Ou seja, tá maluco, não dorme, inferniza todo mundo porque tá faltando um carimbo, né? Como se aquilo ali fosse resolver a última coisa, questão da existência, sim, né? Sim. E você percebe isso, que, nossa, vai ter situações que, às vezes você vai na casa de algum conhecido e tal, você fica ali no sofá 2, 3 minutos, não, então, mas me ajuda tal coisa, ou então faz tal coisa, vai buscar não sei o quê, caraca! E como é interessante, né? Como esse cenário se repete, né? Se replica nas empresas. Tem que fazer alguma coisa e tal, tem que fazer cumprir horário, veja como que isso serve, né? Alguma coisa um pouco maior, mais estruturante na sociedade, né? Então é muito complicado. E realmente a pessoa mais obsessiva, né? Com essa dinâmica mais obsessiva, ela tende a infernizar a vida dos que estão ao redor. Verdade. E aí as pessoas vão se afastando. Aí a pessoa começa a perceber, tá ficando sozinho. Tá né? ficando estranho, tô ficando sozinho, etc, etc. E aí pode ser um convite, né, para ir para uma terapia e tal. Ou uma imposição, né? Eu lembro de algumas pessoas que foram bater no meu consultório porque a esposa não aguentava mais, Exatamente. a mãe não aguentava mais. Acontece bastante. Né? Então acontece bastante isso. Em casos assim que foram diagnosticados também como perversão, né? Exatamente assim, olha, fulano, ou você vai entender isso aí, porque eu não aguento mais entrar nesse jogo. Já tô no limite, né? Eu lembro de um caso que eu li de um francês, né, de um jovem lá pelos seus 30 anos, que sempre para poder ter uma relação com a esposa precisava carimbar, né? Carimbar não. Ele precisava escrever alguma coisa no seio da esposa. Senão não existia transa. Uma hora ela falou, não aguento mais. Para com isso, eu já tô, né? Não dá. Aí a pessoa vai, né, pra análise, né? Tentou, no caso lá, o caso do francês lá, ele não acabou em divórcio, enfim. O perverso, ele não conseguiu ali se tinha como valor de fetiche, né? Essa ideia de controle, né? De sempre estar ali escrevendo alguma coisa. É interessante, ó. Não cessa de não se inscrever, né? Eu tô tentando escrever, mas toda vez eu preciso escrever de novo, porque aquilo não cessa, né? Porque tem alguma coisa gravada ali. Eu gosto muito disso, né? Dessa noção. Tem alguma coisa gravada que tem a ver com o desejo. E vejam que no caso da perversão, nós entramos aí num âmbito mais sexual. Sim. Mas está muito ligado a essa compulsividade, a essas obsessões
estranhas. Essa fixação, né? A essa fixação. Uma palavra bastante interessante. E é lógico que chega uma hora que aquilo já não tem mais graça para o outro. Eu lembro de uma de minhas pacientes que veio buscar ajuda porque o marido disse, olha, não aguento mais fingir que eu sou um estuprador. Ela só chegava ao gozo, Olha só tinha o prazer mesmo quando havia aquela encenação, né? Aquela dramatização de que estava sendo estuprada. Inicialmente aquilo tinha até um tom de algo interessante, picante, mas chegou um tempo que ele não aguentou mais. Por quê? Porque ela não queria dormir com o marido real ali, né? Queria dormir com algo que precisava ser encarnado por ele. Uma coisa mais ameaçadora. Uma coisa mais ameaçadora, que estava, nesse sentido, ligada profundamente ao pai. O pai ausente, um militar, né? Que estava, até por motivo do ofício, muito ausente, mas era profundamente idolatrado por ela, pelas irmãs e pela mãe. Esse pai ausente, mas presente no sentido, né, da castração absoluta, renascia exatamente dentro dessa encenação do estupro. Né? A ideia de subjugar era bem como ela via a mãe subjugada, que certamente tinha desejos, né, que não estavam orientados para o pai, mas precisava negar aquilo. E isso acabou renascendo de uma outra maneira nessa paciente. Então, nas perversões, é muito típico essa encenação. Até Freud, ao falar do fetiche, ele vai usar pela primeira vez o termo clivagem do eu, né? O conceito de cisão, de clivagem, está preso exatamente a essa encenação tão abundante e rica das perversões. O indivíduo, antes de ter a penetração, ele precisa de um teatro todo, né? Primeiro se assiste uma peça para depois chegar ao coito comum, né? É o clímax. É o clímax. E veja como que é interessante, né? Até voltando aí à ideia da pulsão como sendo um instinto revestido de linguagem, né? Então tem ali a sexualidade, né? Que não basta ser... Ela não vai se resolver, ou então não vai se satisfazer pelo coito, pela transa. Né? Tem que ter uma coisa um pouco mais social, porque o estupro, né? Na natureza não existe estupro. Né? As fêmeas não... Elas esperam os machos ali, quando é o caso, esperam os machos resolverem, um mata o outro, coisas assim, e aí acabou. Não tem nada além disso. Né? Agora, no ser humano, né, tem né, a ideia da coisa social, do perigo, da ameaça. Tem toda uma coisa mais simbólica, da posse. Né? Da posse, exatamente. Né? E, obviamente, também tem as questões do deslocamento, né? Como a gente eventualmente vai conversando sobre, já conversou em outros programas. Mas é interessante que, sendo o instinto, né, sendo a pulsão um instinto revestido de cultura, de linguagem, ela vai gerar o prazer, ela vai gerar o gozo, mas talvez se distancie do desejar. Que aí até, não sei como é que nós estamos de tempo, seria interessante começar, né? Não sei se a gente respondeu as duas primeiras e faltam as duas últimas. Mas eu nem sei mais aqui. Estamos respondendo tudo. A compulsão, a repetição, até que, se você parar pra pensar, né? Quem tá acompanhando o programa há mais tempo, a gente tá sempre mais organizadinho, pergunta 1, 2... Agora a gente não tá mais compulsivo, a gente tá mais... Porque o próprio tema é poroso, Sim, é um tema não tem como. difícil, complexo de se tratar em pouco tempo, né? Mas eu acho que tá ficando claro que na questão da compulsão patológica, neurótica, o que está sempre no centro é exatamente essa ultrapassagem, algo que parece colocar em risco o próprio prazer do sujeito. Ele se arrisca ao ponto de ter desprazer, mas que de alguma forma é uma satisfação, é um ganho secundário. Então ele não perde todo o prazer, coloquem aí prazer entre aspas, né? Não o prazer físico, mas ele ganha um prazer que é um prazer ideal, mental. Como essa menina que se colocava como submissa
ao papai que estava ausente, mas presente no estuprador. Olha só. De alguma forma, né, ela cumpria a mesma senda da mãe, vivenciou a mesma realidade da mãe submissa, que ficava meses sem ver o marido, mas tinha que continuar a desejá-lo, parecida com Penélope, né? Que a Penélope é aquela que fica 6 meses com e 6 meses sem, né? Desfia e desfia. Tá. Lembrei. É verdade, né? Qual que é o nome dela? Ulisses, é. Nossa, ficou Odisseu, no né? A gente fala Ulisses, mas no grego é Odisseu. Odisseu esteve fora, e aí a esposa fiava e desfiava, fiava durante o dia, desfiava à noite, para não pensar em outra coisa, para não pensar em homens. Exato, e também, né, não, isso é interessante porque ela se coloca esse ritual, porque assim, olha, na verdade ela coloca uma promessa, né? Ó, quando eu terminar essa coxa, esse cobertor, sei lá, eu vou estar disponível, porque eu não sei se meu marido volta ou não, né? Então, ó, pretendentes, vocês fiquem na tua aí, esperem. Quando eu terminar essa coxa, eu me avejo com isso. Olha só que legal. Eu me avejo com a possibilidade de escolher outra coisa, outra pessoa. Né? E aí, no mito, ela né, costura, tricota lá durante o dia e desfaz à noite, justamente para, né, ficar parada. Olha que interessante, né? Tá parada naquela cena, naquela promessa que ela se fez. Verdade. Ninguém obrigou ela a fazer essa promessa, né? A não ser, pelo menos, não diretamente, né? Mas aí acabou... Bom, tudo bem, eu quero ser fiel, olha só, né? Olha a patriarcado, a esposa fiel. A própria base da civilização patriarcal, né? Exatamente. E aí, bom, então tá bom. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui uma meta inatingível, então uma meta que eu não vou atingir, para não se haver com essa situação. Para não orientar a minha pulsão para outros objetos, né? E o ganho secundário, por exemplo, ou um possível ganho secundário, eu sou a esposa fiel. É verdade. Eu não troquei. E aí o Odisseu voltou e matou todo mundo que estava esperando lá, né? Ou seja, a ideia patriarcal é exatamente essa ideia do compromisso. E que está tão ligada à ideia da compulsão. Infelizmente não vai dar para avançar mais, mas a compulsão está muito vinculada a esse viés moral, a ideia do compromisso, a ideia da realização, né, de um ideal heróico, mesmo que às avessas, né? Mas um ideal heróico que está ali presente. Sim. E isso abre campo para voltarmos a discutir esse tema num outro momento. Olha, né? Só, nem percebi o tempo passar, hein? Infelizmente. Mas foi ótimo conversar com você aqui, Bruno. Vou é pedir, né? É triste, mas vou pedir para você se despedir. Uma pena. Mas eu acho que até fizemos uma coisa legal, né? Porque, querendo ou não, né? Brincando com o tema, a gente não repetiu do mesmo jeito. Acho isso legal, acho isso interessante, né? Mas é isso, é um tema bastante vasto, bastante poroso, né? A gente fica ali perdido naquela malha das palavras, naquela teia dos significantes e tal, né? E somos todos cativos, né? Quem entrou na linguagem já era. Vai ter que lidar com isso. Não tem outro jeito. Né? Isso aí, obviamente, uma visão um pouco mais lacaniana. Mas é isso, né? Acho que a gente tem que fazer um outro programa para responder. Realmente, tinham 4 perguntas. Eu achei que a gente estava respondendo 2, mas não deu. As outras 2 realmente perdemos, né? Das Ding também. Eu tô às voltas com essa coisa da mistura de um Freud com Lacan, né? Então eu tô estudando bastante. Legal. Então dá pra gente conversar bastante sobre isso. Vai ser tema de um outro episódio, né? Afinal, compulsão não é uma coisa que possa ser tratado num programa de 40 minutos, 40 e poucos minutos, né? Então, eu agradeço a sua presença aqui. Também agradeço o convite. Adorei, né, o bate-papo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Marcos, sou psicanalista, filósofo. Sempre estamos trazendo temas novos, né, aqui no nosso podcast. Se você gostou, deixe aí o seu like, comente,
também deixe sugestões. Exatamente. Né? Isso pode nos ajudar bastante. O engajamento é muito importante para continuarmos esse nosso podcast. Eu agradeço a todos e até a próxima vez. Tchau.